Olá a todos e sejam bem-vindos ao webinário O Cinema Português antes e depois de 25 de Abril de 1974, dinamizado pelo Estudo em Casa Apoia. O meu nome é Maria João e sou aluna do 12º ano na especialização de Cinema e Vídeo no curso de Comunicação Audiovisual na Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, que é a nossa escola. Olá, meu nome é Márcia Rezende, frequento o 12º ano no mesmo agrupamento escolar que a minha colega Maria João. Neste webinário, vamos ter a oportunidade de ouvir e conversar com Mário Augusto e revisitar o caminho feito pelo cinema português antes e depois do 25 de Abril. Mário Augusto é jornalista desde 1984 e tem dedicado grande parte da sua carreira à divulgação do cinema e à sua curiosa história. É autor de vários livros com especial destaque para a história do cinema e, em particular, a história da indústria cinematográfica americana. É colaborador habitual de rádio e de vários jornais. Para além disso, começou a sua carreira de televisão na RTP em 1986 e integrou a equipa que fundou a SIC, onde trabalhou até 2010. Neste momento regressou à RTP, onde ainda trabalha e coordena vários projetos com a Academia RTP. É autor de diversos programas e magazines de cinema, apresenta e coordena o mais antigo programa de cinema da televisão, o jornal Janela Indiscreta, em exibição semanal há já 22 anos, sem interrupção. Em 2019, foi agraciado com o prémio de melhor programa de entretenimento cultural. Foi autor de guiões para ficção de TV, produziu e realizou diversos documentários, alguns deles premiados como Mandem Saudades, os portugueses no Havaí, com o prémio de melhor documentário da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Depois desta apresentação, teremos um momento para perguntas e respostas e a gravação deste webinário ficará disponível na nossa plataforma. Visita-nos no YouTube em Webinars Estudo em Casa Apoia, por isso eu vou agora passar a palavra para o nosso convidado. Obrigado. Olá, muito bom dia. Desde já, obrigado pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer para mim falar de cinema, poder partilhar histórias e poder comunicar esta arte tão mágica como é o cinema. Antes, deixem-me só aqui acrescentar uma notazinha, que depois queimo aqui só um minutinho. A ideia é eu conversar convosco durante meia hora, em que o tema é o cinema português antes e depois de 25 de Abril, mas é para mim sempre importante poder contextualizar a temática, poder despertar no público que está a assistir algum prazer para descobrir mais coisas sobre o tema e sobre a forma como ele chegou à abordagem que nós aqui queremos fazer, que é o cinema português antes e depois de 25 de Abril, mas por isso eu gostava de contextualizar um bocadinho a história do cinema, até porque estamos no Porto, numa escola de ensino artístico, e o cinema tem uma grande importância no seu início a partir aqui do Porto. Bem, mas só com mais uma nota, uma vez que o público-alvo deste webinar são jovens, é claro que para quem está a ouvir e quem está aqui a ser apresentado, as biografias são sempre muito simpáticas, dizem coisas fantásticas sobre nós, ganhámos prémios, fizemos isto, fizemos aquilo. É claro que só estavam escritas as coisas muito boas, porque as outras, em 40 anos de vida profissional e de descoberta por esta paixão que é comunicar, tive muitas más notas, tive professores que não foram comigo à bola, tive que desistir de coisas, tive que fazer outras, mas a vida é isso mesmo. E é por ter desistido de muitas outras que eu consegui fazer outras melhores ainda, e é essa a mensagem que é importante, que vocês são todos muito jovens, possam também levar daqui, é que nunca acreditem só no que as biografias dizem, pensem que para chegar àquele momento houve muito desire, houve muita vontade, ou muita vontade de desistir, às vezes até, mas essencialmente houve um sentido que é muito importante para quem está em artes, para quem está na comunicação. Há duas coisas que são obrigatórias. É um sentido de curiosidade constante, querer saber coisas, mesmo coisas muito banais. Como é que foi isto? Como é que foi aquilo? O que é que quer dizer isto? O que é que quer dizer aquilo? Porque quanto mais nós conhecemos, mais capacidade temos de criar e de inovar e de deixar a nossa marca nas coisas. E é por isso que eu acho, nesta meia hora, eu queria dividir isto em duas partes.
uma de contextualização, como é que chegamos aqui, como é que o cinema evoluiu desta maneira e como é que este pequeno país, tão pequenino, também tem a sua própria marca identitária na indústria do audiovisual e no cinema, apesar de não termos dimensão e capacidade de produção equiparada a outros países, desde logo aqui ao lado, em Espanha, onde nós somos 10 milhões, eles são 40 milhões, mas sempre tiveram uma dinâmica de produção muito mais acelerada, mais dinheiro, mais capacidade de produção do que nós. Em parte também, lá está, a curiosidade, em parte porque eles foram muito protecionistas em relação à sua identidade linguística, ou seja, eles rapidamente obrigaram a traduzir e a dobrar os filmes. Isso tem prós e contras, por exemplo, os espanhóis a falar inglês são aquela desgraça que nós sabemos. Porquê? Porque eles sempre se habituaram, os filmes eram falados na língua deles, os atores americanos, o Humphrey Bogart falava espanhol, a Marilyn Monroe falava espanhol, e isso, por um lado, protegia a língua, por outro lado, tirava alguma identidade às obras que lhes chegavam do cinema. E eu, por outro lado, também, há aqui um pormenor engraçado que tem a ver com a necessidade de proteger o microcosmos do audiovisual, e em Espanha sempre tiveram esse mais cuidado porque também tinham mais importância. Ou seja, eles obrigavam desde muito cedo, desde o tempo quase do mudo, mas na transição do sonoro a coisa melhorou, obrigavam a que os americanos, o dinheiro que ganhavam com o cinema americano, em Espanha, tivessem que investir uma boa parte dele no audiovisual espanhol. E isso fez com que a indústria crescesse e tivesse uma dinâmica. Bem, aquilo que eu dizia em relação à contextualização da história do cinema a partir daqui do Porto, vocês, se calhar alguns sabem, mas os que não sabem, e se forem curiosos, vão querer saber mais e vão à procura de saber mais e vão descobrir coisas muito interessantes. O Porto, há 100 anos atrás, há 110 anos atrás, teve dos mais modernos estúdios de cinema da Europa. Ali na zona da Prelada, havia lá uns grandes estúdios que tinham laboratórios, tinham estúdios, tinham atores, vinham atores franceses, espanhóis e realizadores franceses, italianos, por exemplo, Rino Lupo foi um dos grandes realizadores que trabalhou aqui numa empresa que se chamava Invicta Filmes. E vocês sendo de artes, eu vou-vos explicar como é que isto chegou a temos que recuar ainda mais. O que é que acontece? O cinema em Portugal começou no Porto. Há um senhor que se chama Aurélio Paz dos Reis. O cinema, em 1895, quando a certidão de nascimento do cinema foi passada, apesar de ser uma certidão, era como os nossos avós eram registados, chegava-se lá... Quando é que nasceu? Há um bocadinho, já tinha nascido há um mês. O cinema também é um bocadinho assim. Na verdade, nós temos como data de início do cinema, eu tenho que de vez em quando olhar para ali para controlar os 15 minutos que eu quero contextualizar para a história do cinema e depois fazermos rapidamente a passagem para a importância do cinema antes e depois de 25 de Abril. Mas, na verdade, o cinema que nasceu, vocês veem nos livros, com os irmãos Lumière, com o Méliès, com o Edison. Ora bem, desde logo há aqui dois problemas. Para os americanos, quem inventou o cinema foi o Sr. Thomas Edison. Para os europeus, quem inventou o cinema foi os irmãos Lumière. Ora, está certo para os dois lados. Primeiro, porque o Edison, com a sua equipa de investigação nos laboratórios, desenvolveu a capacidade de captar imagens. E porque é que nós vemos imagens em movimento? A gênese do cinema vem daí. Porque temos um defeito de fabrico na nossa caixa de pirulitos. E o que é que acontece? A imagem passada a uma determinada velocidade faz com que o nosso cérebro, ao processar a imagem que recebe, que não é mais do que um reflexo de luz, como vocês sabem, todos vocês, eu estou-vos a ver porque há diversas camadas de luz que estão a chegar aos meus olhos, e meus olhos estão a mandar para aqui, para a caixa dos pirulitos, toda a informação e a processar. Isto são pessoas,
camisola amarela, camisola azul, cabelo castanho, cabelo amarelo, cabelo loiro. E o que é que acontece? Há muito tempo que se sabia que havia ali um defeitozito qualquer, que a imagem, a partir das 12 imagens por segundo, uma fotografia passada muito rápida, o cérebro, ao processar cada uma dessas fotografias, cruzava-as todas. E aquilo, de repente, o que tinha sido registado, um movimento decomposto em fotografias separadas, a passar a determinada velocidade, fazia com que aquele movimento voltasse a ter, no nosso cérebro, essa percepção. Porque, na verdade, um fotograma é uma fotografia. E uma sequência de imagens em fotogramas passadas a determinada velocidade não é mais do que uma série de fotografias estáticas passadas, e o cérebro, então, como não tem a capacidade, olha uma imagem, olha outra imagem, olha que engraçado, outra imagem ainda. Não, a dada altura, isto é imagem a mais para eu processar, e cruza aquilo todo e ainda ganha movimento. Ora bem, portanto, quando os Lumière começaram a mostrar cinema, isto já se sabia há muito tempo. Não havia a capacidade de registar. E porquê é que tínhamos chegado aqui? Porque havia dois senhores muito teimosos na América, o Sr. Stanford e um amigo multimilionário. O Sr. Stanford criou uma universidade na América, que é a Universidade de Stanford, na Califórnia, em homenagem ao filho que tinha morrido num acidente na Europa, portanto, filho de pai rico, que agora quero ir para a Europa. E veio para a Europa e teve um problema e morreu cá, e o pai, homenageando o filho, criou uma Universidade de Stanford. E no sítio onde hoje tem a universidade, ele e um amigo uma vez estavam 50 anos antes do cinema ter sido criado. Ele e um amigo estavam a ver uma corrida de cavalos, e ao amigo disse: já viste que o cavalo ali, quando está a galope, levanta-se, fica ali suspenso no ar, com as quatro patas. E o outro: não pode ser. Com aquele peso, com um joker em cima e tudo, levantar, não pode ser. E o outro: pode, que eu estou a controlar e estou a ver. Não pode ser nada. Bem, teimosos ricos fizeram uma aposta. Vamos cá tirar temas disto. Eu pago para, tecnicamente, desenvolver. Havia um fotógrafo, o Sr. Muybridge, que era inglês, mas andava pela América a fazer fotografia, e tinha umas histórias com polícia e tal, algo que parece terá matado a mulher, mas pronto, para aqui não é chamada a história, mas o Sr. Muybridge tinha feito umas experiências com fotografia, e eles chamaram: olha, nós pagamos o que for preciso, temos aqui uma aposta de $15 mil, acho que era o valor, mas você tem que provar que o cavalo ou põe as duas patas no chão quando está a galope, ou fica suspenso. Então o homem lá pensou-se: bem, isto realmente, lá está, usando a curiosidade que sabia da persistência retiniana, que é o nome que se dá àquela incapacidade de processamento da imagem do nosso cérebro, disse: bem, isto só tem uma hipótese, é fazer 24 fotografias em simultâneo, umas atrás das outras, quando o cavalo vai a correr. E como é que vamos fazer isto? Vamos pôr 24 câmaras. Eles pagam, têm dinheiro, vamos pôr 24 câmaras, umas atrás das outras, e uns fiozinhos, o cavalo a correr vai arrebentando os fios e dispara a fotografia. E conseguiu perceber que, na verdade, o cavalo a galope fica suspenso no ar durante microsegundos. O que apostou assim ganhou a aposta, mas percebeu-se que havia a capacidade de estatizar o movimento em fotografias. E aí é que começa tudo. Ora bem, vamos dar aqui um salto temporal, porque os irmãos Lumière fazem a primeira sessão em 1895, em dezembro. Na verdade é mentira. Essa é a primeira sessão pública com gente a pagar bilhete para ver, porque antes ele já tinha mostrado. O Edison já andava a ganhar dinheiro com umas maquinetas, uma espécie de consolas de jogo, com a malta metia uma moedinha e espreitava, e tinha lá umas pessoas a mexer dentro do caixote. Portanto, isto tudo era muito engraçado. E há aqui uma história empolgante, que eu acho que é mais interessante ainda, que é uma coisa muito recente em termos temporais, que também é muito engraçado, que é: hoje sabe-se que, na verdade, nenhum nem outro inventaram o cinema. É mais fácil resolver assim e ficar combinado, porque muitos outros, na Alemanha, na Inglaterra, andavam a desenvolver experiências idênticas
para captar imagens em movimento. E há um em particular, que é o Sr. Augustin Le Prince, nunca ninguém ouviu falar, certamente dos que aqui estão. O Augustin Le Prince, 7 anos antes dos irmãos Lumière mostrarem cinema, já ele captava imagens com uma câmara de filmar. Agora, o que é que lhe aconteceu? Aconteceu uma coisa de cinema, policial. O Sr. Augustin Le Prince vivia em Nova Iorque, andava a tentar patentear uma máquina de filmar que ele tinha criado, e está hoje, essa máquina original está no Museu de Leeds, e o Augustin Le Prince era francês, mas vivia em Leeds e tinha ido para Nova Iorque com a família, agarrou na maquineta, meteu a maquineta no comboio, foi a Paris para mostrar a uns amigos e para ir visitar a família com o seu invento, para quando chegasse a Nova Iorque ia registrar a patente. Desapareceu no comboio. Ele, a máquina e tudo. Até hoje ninguém sabe o que é que aconteceu ao senhor. É um daqueles casos que a polícia nunca conseguiu descobrir, porque nem corpo, nem máquina, nem equipamento, nem papéis, nem nada apareceu mais. Agora, a parte empolgante disto tudo é que a mulher do Le Prince, que vivia em Nova Iorque com os filhos, e ele também, meteu um processo em tribunal ao Edison, dizendo que foi ele que mandou matar o marido para lhe ficar com a máquina. O que é certo é que 1 ano e meio depois o Edison patenteou uma máquina muito parecida e o caso está por resolver. Porquê é que isto tem a ver com o Porto? Bem, porque o senhor Aurélio Paz dos Reis era florista, era republicano, era uma pessoa ativa socialmente e um pensador, e era fotógrafo, essencialmente. Fazia fotografias estereoscópicas, aquelas que fazem tridimensionalidade, e fazia muita fotografia. Há muito arquivo fotográfico do Paz dos Reis, aliás, está no arquivo do Centro de Português de Fotografia todo o espólio, e viu pela primeira vez cinema aqui no Porto, em 1896. Ou seja, os Lumière mostram cinema em dezembro de 95, em 96 já anda aqui um senhor a mostrar cinema que veio para Lisboa, depois veio ao Porto, ao Teatro Sá da Bandeira, mostrar as fotografias. Ele ficou encantado com aquilo, arranjou dinheiro com um amigo industrial, foi a Paris no stand tentar comprar uma maquineta para começar a fazer filmes. É claro que os Lumière não lhe venderam a máquina, porque eles queriam alugar o equipamento e vender filmes, mas ele, a provar que outros já faziam a mesma coisa, comprou um sistema inglês, adaptou e pouco tempo depois estava a fazer os primeiros filmes portugueses aqui no Porto, na Rua Santa Catarina. Depois há a Invicta Filmes, logo no início, encantados com esta evolução rápida do cinema. Em menos de 10 anos tudo isto já estava a mexer, já havia salas de cinema, já havia gente a fazer fila para ver filmes e essas coisas todas. E há uns industriais aqui do Porto, uns empresários, que decidem fazer uns estúdios à séria. Vão ali para a Perlada, compram uns terrenos, fazem uns estúdios gigantes, para a época, estúdios esses que estiveram até há muito pouco tempo de pé, como armazéns e coisas, mas foram deitados abaixo para passar aquela ligação da autoestrada, quem sai para entrar na Perlada. Só que vieram atores, produtores, realizadores de França, que eles contrataram, alguns eram italianos e franceses, tiveram aqui a trabalhar no Porto, começaram a fazer uma indústria de cinema tradicional. Nessa mesma altura, a Europa era assim o grande tchanã do cinema, ou seja, todas as grandes inovações eram feitas aqui, tecnologia, efeitos especiais, o Méliès, se vocês forem procurar Méliès, Viagem à Lua, vocês lembram-se daquele filme que tem um foguetão espetado no olho da Lua, Méliès, e fazem-se coisas incríveis. Os próprios, porque é que de repente vocês agora podem dizer, mas nós fazíamos coisas tão incríveis e os americanos tomaram conta disto? Tomaram conta disto por uma razão. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a indústria de cinema que estava pujante e cheia de... E tinha uma coisa, era cinema mudo. Ou seja, um filme daqui... Aliás, há filmes feitos na Invicta Filmes que foram grandes êxitos mundiais. Exportaram esses filmes para a América, para todo lado. Eram filmes mudos, portanto, podiam ser feitos aqui, era só mudar os entretítulos com as letras a meio. Ora, o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial, isto mudou tudo.
Por um lado, a Invicta, como estava longe de Lisboa, começou a ter problemas financeiros e começam a criar-se os primeiros estúdios em Lisboa, onde foi depois a RTP, na Alameda das Linhas de Torres, da Quinta das Conchas, tinham lá uns estúdios. A RTP depois, quando se cria, vai ocupar esses velhos estúdios do tempo do cinema mudo. Ainda hoje lá está o espaço. Mais tarde vem a Tobis, mas já lá chego para terminar. E o que é que acontece? A Invicta Filmes cai rapidamente. Nos anos 20 já não tem negócio, vendem aquilo tudo ao desbarato e o espaço fica a servir para outro tipo de coisas. O Aurélio Paes dos Reis, também desiludido com as experiências que tinha feito, ainda foi ao Brasil mostrar os filmes e mostrar projeções que não correram lá muito bem, acabou por se desinteressar por aquilo e o filho morre-lhe na Primeira Guerra Mundial e o homem ficou destroçado e começou a abandonar e voltou à fotografia e desinteressou-se por aquilo. Na altura em que tinha nascido mais o Manel de Oliveira, que nunca chegou a conhecer o Aurélio Paes dos Reis nem a Invicta Filmes, mas começou também nessa altura, mas terá visto esses filmes no velho cinema Passos Manuel, no Sá da Bandeira, enfim. Ora bem, o que é que nós temos nesta altura de cinema português? Temos essencialmente filmes feitos já em Lisboa. Os primeiros, há filmes desenvolvidos aqui, por exemplo, o Crime do Padre Amaro. Enfim, grandes obras literárias são... Aliás, há um filme que é um sucesso mundial, que é Os Lobos, filmado em Aroca, filmado aqui no Norte e filmado em cenários naturais, feito por um realizador italiano que vivia aqui no Porto a trabalhar para a Invicta Filmes, e outros começam a desenvolver. Começamos a ter uma pequena indústria nesse tempo. A guerra altera tudo, a Primeira Guerra Mundial altera o processo, e grandes criadores de cinema europeu, franceses essencialmente, e alemães, vão para os Estados Unidos trabalhar. Porque é que o cinema floresce como nós o conhecemos e nunca mais deixa de ter um domínio total na indústria americana? Por uma razão, é que o cinema torna-se muito popular nos Estados Unidos junto das comunidades imigrantes. Ora bem, porque chegavam 5 milhões de imigrantes todos os anos aos Estados Unidos no início do século XX, que não iam ao teatro porque não percebiam nada do que lá se dizia. Não iam à ópera porque não estavam para vir cantar canto lírico. Não iam a espetáculos de vaudeville porque eram caros. E não percebiam nada daquilo que lá se dizia essencialmente. E viviam em guetos. Então, de repente, há uns quantos judeus, imigrantes eles próprios, que dizem, pá, a malta gosta destas coisas. Vamos começar a projetar uns filmes aqui para a malta, porque eram assim umas coisas, umas comédias patéticas e tal, e uns dramalhões que elas morriam assim com ar e tal, e começam a distribuir filmes. Depois começam também a fazer as suas próprias produções para o seu próprio público e começam a criar a própria indústria, ao ponto de arrasar com o Edison, que era o que dominava aquilo tudo, que tinha uma companhia de patentes que obrigava a pagar dízimos sobre tudo que se fazia em cinema, e eles, como eram imigrantes judeus e queriam, era um negócio, disse, pá, não estávamos para pagar este senhor porque ele não fez nada no filme, era o que faltava. Então o que é que eles fazem? Isto agora vou acelerar muito a história. Epá, para fugir ao controle do Edison, que tinha polícia, havia um Mazai da Companhia das Patentes, que ia lá, mostre cá as licenças, isto não está dentro, você não pagou a licença para utilizar isto e aquilo outro e tal, não sei o quê. Epá, então esses primeiros e pioneiros de cinema, o que é que fazem? Querem fugir o mais longe possível de Nova Iorque e vão se instalar num sítio completamente perdido do outro lado, na Califórnia. Especialmente numa terriola que era Hollywood, que não tinha nada. Aliás, aqui uma notazinha só muito curiosa. Los Angeles, que nós hoje conhecemos como uma megapolis gigantesca, uma das mais importantes cidades dos Estados Unidos, há 200 anos atrás, o único gajo que lá vivia, a não ser os trabalhadores índios e as tribos e as pessoas que estavam de passagem para ir do México para São Francisco e para as cidades do norte, aliás, aquela terra chamava-se Pueblo
de Nostra Senhora de Porciúncula, e de Los Angeles. Então os gajos, Los Angeles, ficou só para facilitar a coisa. A primeira casa que se constrói em Los Angeles, que ainda hoje está lá de pé com uma placa de bronze a dizer esta foi a primeira casa construída em Los Angeles em 1700 e troca o passo, feita pelo português António José Rocha, de Santiago do Sopo, Vila Nova de Cerveira. Portanto, estão a ver, o fundador da cidade de Los Angeles é um senhor que foi aqui de Viana do Castelo, perdido, e chegou lá, aquilo não tinha nada, e só havia barracas e índios, e ele construiu uma casa como conhecia, como se faziam cá, em adobes, em tijolos. Aliás, a casa existe, eu já lá estive, e tem por cima da porta aquilo que ele lá pôs na altura, que é escrito assim, Casa Adobe. E tem a placa a dizer que é o Sr. António José Rocha, que nem sequer sabia o que era cinema, porque ele só seria inventado um pouco mais de 100 anos depois. Bem, aqui a coisa começa a crescer, nunca cresce muito, até os anos 40. Nós continuamos a ter algum cinema, continuamos a fazer algumas coisas, de repente há o Estado Novo, finais dos anos 20, princípio dos anos 30, e há duas pessoas extremamente importantes nesse período. Deixem só fazer aqui um parênteses. O cinema não parou de evoluir. Em 27, na mesma altura em que o Estado Novo chega, mais ou menos, começa a florescer em força, dá-se a transformação para o cinema sonoro. E nós tínhamos muita importância. Há algumas áreas da crítica de cinema, dos estudiosos de cinema, havia N revistas de cinema nos anos 20 em Portugal, e havia uma coisa que também muito pouca gente sabe. Nós tínhamos duas grandes estrelas do cinema mudo a trabalhar em Hollywood na altura. Uma senhora que se chamava Helena Dalgy e o irmão Tony Dalgy. Ele tinha chegado a Hollywood antes dela e depois chamou-a para ir para lá, que na verdade ela chamava-se Maria Antônia, era de Lisboa. E ele era o António Lanzano Lopes, ou não me recordo o nome de registro, mas também tinham ido. E ela, a Helena Dalgy, em 1926, trabalhou com... Era o par do Rodolfo Valentino, que era assim o Brad Pitt da época. Ela fez par dele, com ele várias vezes e fez vários filmes nos 5 anos que esteve em Los Angeles. Só que ninguém sabia, pouca gente sabia que ela era portuguesa, porque era Helena Dalgy. E ela, na verdade, era a Maria Antônia, de um bairro de Lisboa. Portanto, nós tivemos aqui uns arrufos de popularidade. Quem é que fala pela primeira vez desta Helena Dalgy? Duas pessoas que foram muito importantes para o cinema português da época, para a indústria do cinema português, porque perceberam o potencial que o cinema tinha para passar uma imagem de um país que se pretendia equilibrado, gente de bem, famílias muito religiosas, enfim, a ideia do Estado Novo a utilizar o cinema como forma de comunicar essa maneira. E então, o que é que acontece? Fazem uma coisa, duas pessoas importantíssimas nesta operação. O António Ferro, que era o estratega da comunicação de Salazar, e o António Lopes Ribeiro. O António Lopes Ribeiro, que era irmão de uma outra grande figura do cinema português, que era o Ribeirinho. O António Lopes Ribeiro foi produtor e realizador de grandes filmes desse período e dinamizou muitas dessas coisas. Então, só que o António Lopes Ribeiro foi para a Europa de Leste ver como é que era a indústria lá. Esteve na Rússia, esteve na Alemanha, contactou com grandes realizadores. Aliás, ele dizia que esteve com o Eisenstein, que é um grande realizador de cinema soviético desse período, quase como um estagiário para perceber como é que a indústria era lá feita, e para o lado de lá, para a América, foi o António Ferro. Uma temporada, ver como é que faziam cinema, como é que era a indústria, para tentar criar aqui um sistema idêntico. Ora bem, o Lopes Ribeiro foi para a Europa de Leste,
o António Ferro foi para a América, esteve em Nova Iorque, depois em Los Angeles, e em Los Angeles conviveu com algumas, com Errol Flynn, andou à procura da tal Helena de Alger, porque era uma bandeira para que ele gostaria de ter explorado, mas ela desapareceu. Na verdade, ela só morreu em 1991 ou 92, mas em Madrid, porque ninguém sabe o que é que lhe aconteceu a seguir de ela ter saído. Poderá ter casado com um espanhol e veio para Madrid e nunca mais saiu. Bem, e o Ferro o que é que faz? O Ferro, essencialmente, chega cá e diz: bem, nós temos que fazer uma indústria. Isto é importante e vamos criar uns estúdios, vamos criar um sistema... Aliás, que era o que tinha sido feito aqui no Porto, na Invicta Filmes. Mas aquilo já à séria, com sistema de som, captar som, fazer tudo... Porque o primeiro filme que há feito em Portugal, A Severa, sonoro, no final dos anos 30, tiveram que ir fazer o filme à França, porque não havia forma de fazer som aqui. Só que uma nota engraçada, que é a transição do cinema sonoro, do mudo para o sonoro, é uma polémica generalizada e mundial. Na verdade, o cinema transfere do mudo para sonoro em apenas 2 anos totalmente, ou seja, em 2 anos deixam de se fazer filmes mudos para se fazer todos sonoros, mas a polémica é muito grande, porque quem estava no cinema mudo não queria nem pensar, por 2 razões essenciais. Primeiro, porque tinha uma representação muito corporal, tinham que fazer cenas e faziam assim. E o cinema sonoro permitia ser mais natural, porque falavam. E depois, grande parte das estrelas não conseguiam atuar e falar ao mesmo tempo, que é uma coisa que é impensável hoje. Eles não conseguiam dizer coisas e respeitar as marcações de cena. E alguns tinham vozes de cana rachada. Aliás, se vocês virem o filme, que o Singing in the Rain é um gozo a esse período, porque havia atores que tinham que ter alguém a dobrá-los para terem uma voz mais potente, que eles tinham um ar de galã e falavam assim. Portanto, tinham uma coisa um bocado complicada. Ora bem, o cinema sonoro aqui também dá uma polémica incrível, ao ponto de ser tão popular a discussão, que há uma música muito famosa que os vossos avós e os vossos pais conhecem, que é o Teodoro Não Vás ao Sonoro, que foi uma música muito popular, que é a expressão dessa guerra entre sonoro que é a namorada e o namorado, que ele quer ver um filme sonoro, e ela diz, nem pensar o sonoro, é horrível, ver os gajos aos berros, a falar connosco. Não, a beleza essa discussão existiu, mas altera-se completamente quando o António Ferro define, com o Estado Novo, com Salazar, a criação dos estúdios da Tobis, que são os grandes estúdios de cinema português, que ainda hoje existem. O espaço está lá, é hoje onde funcionam as instalações do Instituto Português de Cinema, e onde fizeram grande parte dos filmes. Porquê é que se chama Tobis? Porque foi um grande concurso internacional de apetrecho do sistema de som, de captação de som. Então quem ganhou foi o sistema alemão da Tobis Klang, que era uma marca, e que, portanto, os estúdios da Tobis, porque era o sistema que era usado para captar o som. Os concorrentes tinham sido americanos e alemães, ganharam os alemães e ficou o estúdio da Tobis, onde desenvolveram grande parte dos filmes portugueses a partir dos anos 40. Vocês se falarem com os vossos avós, e os filmes portugueses? Avó, diz-me lá que... gosto muito de Patas Cantigas, gosto muito de Leão da Estrela, é tão giro, aquilo é tudo tão engraçado. Bem, se nós pensarmos bem do ponto de vista cinematográfico, aquilo não é assim tão rico como nós possamos analisar. Tem uma grande importância do ponto de vista de indústria de cinema para Portugal, tem um grande impacto social, alguns, nem todos, porque a ideia que nós fazemos hoje desse período de cinema português, o Leão da Estrela, o Pato das Cantigas, a Canção de Lisboa, aqueles filmes todos que foram todos rodados na Tobis, cenários indoor, tudo construído, aquilo é para passar uma imagem de um Portugal ideal que o Estado Novo quer passar. E qual é
onde é que nós podemos ver a importância naquelas obras? Essencialmente na forma como tudo aquilo é representado. A importância desses filmes está essencialmente nos atores. No António Silva, no Ribeirinho, na Beatriz Costa, no Vasco Santana, que são atores muito tarimbados em palco, que fazem teatro de revista há muitos anos e reagem de imediato ao público em função das gargalhadas, em função... Então, quando chegam, eles durante o dia estão a fazer cinema português e à noite estão a fazer teatro. E eles chegam aos estúdios e aquilo sai-lhes naturalmente. Aliás, o António Silva, se conhecerem um bocadinho melhor do António Silva, ele era uma pessoa extremamente apagada, muito calada e tal. Ligava-se-lhe a luz e a câmara, aquilo explodia de ação. E depois temos uma série de atores que, mesmo assim, ainda fizeram carreira internacional. A Beatriz Costa conheceu os grandes galãs do cinema americano dessa altura, mas, na verdade, não se pode dizer que seja um grande cinema. Mas já se faziam coisas muito importantes. Um deles, mais uma vez, feito aqui no Porto. Há um filme, deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é extremamente importante, que é este fator engraçado, que é desse cinema que se desenvolve e que não tem grande impacto internacional, porque é um cinema feito para consumo local, mas o público adere e às vezes não. Alguns desses filmes que nós dizemos, para grandes filmes portugueses, já não se fazem filmes, aquelas comédias como antigamente e tal. Não. Alguns desses filmes foram verdadeiros flops na altura. Porque é que de repente há uma geração que tão giro, ver a Beatriz Costa a fazer aquela coisa, ver o Vasco Santana a falar para o candeeiro. Esses filmes são essencialmente populares por causa da televisão. Porque a partir de 1957, com a televisão, eles passaram a ser recorrentemente exibidos na televisão, nas sessões da noite ou nas sessões de domingo à tarde, e os mais velhos lembram-se de terem ido ver aquilo ao cinema e viam e riam-se muito e tal, e os mais novos descobriam um tipo de humor e um tipo de situação, de comédia de situação, que não estavam já habituados nos princípios dos anos 60. Portanto, muito do êxito desse cinema português dos anos 40, uns realmente foram grandes êxitos, outros, a Severa foi um grande êxito, por exemplo, alguns dramas foram grandes êxitos, mas as comédias ligeiras e de situação, nem todos foram grandes êxitos. Nesse período, há também um filme português muito importante, aí sim tem uma importância que hoje pode ser analisada como uma importância internacional ou europeia, pelo menos, que é um filme feito aqui no Porto, na Ribeira, que se chama Aniqui Bobó. O Aniqui Bobó, do Manuel de Oliveira, é o primeiro filme de ficção do Manuel de Oliveira. Há ali uma zanga entre o Oliveira e o António Lopes Ribeiro. O António Lopes Ribeiro era o produtor e diz: fui eu que acabei o filme, porque o Manuel estava sempre a resmungar e não queria mais dinheiro, queria mais isto. E o Manuel de Oliveira disse: não, foi o filme. O que é que há de mágico nesse filme? Primeiro, o filme, quando é exibido, a primeira vez, é um fracasso em Lisboa. Há uma antestreia do filme e havia duas maneiras de nós validarmos os filmes. Hoje são os críticos que põem bola preta ou estrelinhas. Na altura era o público que ou batia palmas de pé ao filme depois de ser exibido ou pateava o filme. O que era patear o filme? O filme acabava, eles começavam todos a bater com o pé no chão, a dizer que aquilo era uma porcaria, não diziam nada, só batiam com os pés. E o Manuel de Oliveira viu o seu Aniqui Bobó ser completamente pateado na primeira exibição e foi desiludido para o Porto. Estes gajos não perceberam nada do que eu fiz. Na verdade, há um historiador francês de cinema importantíssimo que diz que o Manuel de Oliveira, com o seu Aniqui Bobó, que é um filme verdadeiramente mágico, uma das obras-primas de Manuel de Oliveira, grande realizador aqui do Porto, é o primeiro filme que marca uma escola e um estilo de cinema que seria depois, isto é discutível, mas que seria depois extremamente importante para o cinema europeu e depois como influenciador do cinema americano, que é o neorrealismo italiano. O Vittorio De Sica, enfim, uma série de grandes realizadores. O Oliveira fez esse filme antes
E o que é o neorrealismo? É filmar gente vulgar, em cenários naturais, pobres, sem grandes artefactos de adereços e isso, e tudo isso altera. Ou seja, nós nessa altura já temos alguns filmes que fazem a diferença. Apesar do público estar completamente focado naquele tipo de cinema que o Estado Novo queria desenvolver. Só que uma nota engraçada, a produção dessa altura, quando a Tobies é inaugurada, com grande pompa e circunstância, começa a fazer produção permanente dessas comédias, desses filmes, desses dramas, essas coisas que as Pupilas do Serritor, enfim, uma série de filmes que depois fazem parte da nossa história de cinema, mas todos com uma intenção. O Estado Novo queria usar o cinema como meio de formar ideias, formar conceitos e, aliás, os livros de escola dos vossos avós refletem isso mesmo. Basta ver, por exemplo, há um livro em particular, que é o livro da 3ª classe, que aquilo era do ponto de vista de análise sociológica, é incrível, porque aquilo tem muito a ver com aquilo que o cinema passava, a ideia de família, a ideia de pobres, mas alegres e honestos e muito focados no Estado, o país, o patriotismo. Aliás, há coisas engraçadas. Esse período, como estudo sociológico, é extremamente importante. Por exemplo, vocês não fazem ideia, à parte do cinema, muitos dos castelos que nós hoje vemos como a nossa identidade, a nossa memória histórica, foram reconstruídos pelo Estado Novo, porque aquilo era um monte de pedras que já não restava nada, não sobrava nada. Não, isto foi o Castelo de Guimarães, nós temos que pôr o castelo de pé, porque foi aqui que nasceu a nação. Na verdade, hoje há aquela discussão, porque o Dom Afonso Henriques nem sequer nasceu em Guimarães, terá nascido em Viseu, mas isso não é chamado para aqui. Bem, o Estado Novo tinha um conceito e queria que o cinema fosse uma forma, porque ainda não havia televisão, uma forma de utilizar esse meio para chegar às pessoas e educá-las segundo um modelo. Havia essas experiências à parte, mas poucas. O Aniquim Bobó é um bom exemplo disso, mas não há assim tantos. O António Ferro gera a comunicação como imagem, como arte, como design de conceito. Aliás, em termos de imagem do Estado Novo, o cinema, a parte gráfica, a exposição do mundo português, a forma, o Portugal dos pequenitos, que vocês já foram, são modelos que guardam um conceito integral de comunicação e de formação das massas, do povo. Deus, Pátria e Família, é o velho lema do Estado Novo, é levado à séria e é posto em prática através também do cinema. Só que os ventos da Europa vão chegando cá, nem tanto à América. Por exemplo, o neorrealismo italiano é de pós-guerra, na altura da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Eles como não têm película, não têm estúdios, os estúdios Cinecittà em Itália tinham sido usados como hospital, como armazém de guerra, como não sei o quê. Portanto, o Vittorio De Sica vem para a rua filmar com pessoas que não são atores e histórias reais, de realidades muito, muito sentidas do povo. Isso, nos anos 60, chega, no princípio da década de 70 já, chega aos realizadores americanos. Scorsese, o Coppola, enquanto que na América andava tudo canta e dança. Era musicais, era dramas, porque a América tinha percebido aquilo que também nós tentávamos fazer aqui, e o Ferro aí, o António Ferro foi importante. Aliás, só um pormenor engraçado. Sabem que o António Ferro é bisavô de Salvador Matinha. A Rita Ferro é neta do António Ferro. E o Salvador Matinha é filho o ator é filho da Rita. Mas nós aqui só replicamos aquilo que os americanos tinham feito. Perceberam que, se vocês pensarem bem, os westerns americanos são uma forma de recontar a história americana ao mundo como eles querem que a contem.
o modelo American Way of Life. Aliás, a minha geração, eu hoje tenho 61 anos, a minha geração cresceu a olhar para a América como, toda a gente tem casa, toda a gente tem frigorífico, toda a gente tem televisão, toda a gente tem carro, toda a gente tem telefone. Incrível, as portas estão sempre abertas, não há muros à porta de casa. Porque era aquilo que eles queriam fazer passar nas cidades ideais, nos modelos ideais da sociedade. E souberam usar isso. Aqui tentou-se fazer isso, mas da forma pobrezinha. Era o povo, subserviente, focado e tal. Nos anos 60, a coisa começa-se a alterar. Surgem uma série de jovens que já começam a ver outro tipo de filmes, começam a querer saber outras coisas e começam a ir ao estrangeiro. O Zé Fonseca Costa, o António Pedro Vasconcelos, o António Pedro, que infelizmente faleceu há muito pouco tempo e era uma pessoa encantadora, que eu tive o prazer de conviver muito perto e ser muito amigo. O António Pedro, nos anos 60, decidiu que ia estudar para a França. A Gulbenkian é que patrocinava a cultura no país e ele, das duas uma, ou comia ou ia ao cinema. Então decidia ir ao cinema. E então, uma vez recebeu o dinheiro da bolsa, e decidiu comer como já não comia há uns dias. Bem, ficou tão doente por ter comido, que ficou de cama não sei quantos dias. Portanto, e ele aprendeu cinema em França, em Paris, vendo filmes e tendo formações. Porque tinha havido o Maio de 68. Aliás, há uma coisa engraçada. Quando nós hoje discutimos o Maio de 68, o Maio de 68 é disputado por uma revolta por causa do cinema, por causa de terem despedido o diretor da Cinemateca francesa. Só que aquilo depois veio para ali fora e nunca mais parou. E o Maio de 68 foi extremamente importante para que explodisse esse grito de revolta dos mais jovens que, não contentes com o cinema que os americanos passavam ao mundo, começaram a fazer outro tipo de cinema, marcados pelo neorrealismo, que era uma câmara, pouco dinheiro e pouco filme, vamos para a rua e logo se vê, fazemos uma história. Aparece o Godard, aparece o Truffaut, aparecem todos aqueles grandes realizadores da nova vaga, e tenta-se aqui fazer uma nova vaga de cinema português. E surgem alguns nomes que criam essa nova vaga, onde está o António Pedro, onde está o Fernando Lopes, onde está o Fonseca Costa, enfim, uma série de outros que tinham ido cheirar o que se fazia por esse mundo fora, especialmente na Europa, e disse, nós temos que fazer uma revolução dessas cá. Estamos já nos finais dos anos 60, começámos a ter ali assim uma série, o António Reis começa a fazer aqui umas coisas incríveis no Norte, o António Reis era de Valadares, começa a fazer uns trabalhos interessantíssimos em Trás-os-Montes, com filmes inspirados numa escola russa, que era o Cinema Verdade, que era captar a realidade das coisas e depois dar-lhe uma narrativa e uma dimensão estética que lhe permitia ter princípio, meio e fim. Aliás, seguindo aquela regra do Godard que dizia um filme não é mais do que uma história com princípio, meio e fim, não necessariamente por esta ordem, e era transformar ou alterar essa ordem que fazia que as coisas fossem muito diferentes, fossem verdadeiramente mais empolgantes para o público. Bem, chegamos aos anos 70 e começam a surgir uma série de filmes que deitam fora o velho conceito que durou mais de uma década, quase duas, do cinema para toda a gente, certinho, direitinho, aquelas comediazinhas ou aqueles dramas muito certinhos, com o Belarmino, com uma série de filmes que vão surgindo e que, de repente, no 25 de Abril, pof, é como as pipocas. Depois da temperatura aumentar, aquilo faz explodir a coisa. Só uma nota, para ficarem com uma história curiosa, sabem porque é que as pipocas explodem. Aliás, sabem que às vezes a necessidade faz com que que se vá à procura de outras soluções. Foi assim no neorrealismo. Foi assim na transição do mudo para o sonoro. Já está esgotado isto,
Nós, das duas uma, ou damos o salto ou estamos lixados. Foi assim que os irmãos Warner investiram no som, porque já estavam falidos. Epá, vamos tentar, olha, tudo ou nada. Foi tudo. As pipocas surgem no cinema, também por causa do crash da Bolsa de 29, a malta não tem dinheiro e tal, não sei o quê. Quando se ia ao cinema, ir ao cinema até há 20 anos atrás era um ato social. Íamos àquela sessão, comprávamos um chocolatinho para dar à namorada e parávamos no intervalo para fumar um cigarro e vinhamos cá fora. Na verdade, duas coisas. O intervalo foi criado porque havia equipamentos de cinema que só tinham um projetor, que não suportavam as bobinas, tinha que se trocar a bobina. Então, fazia-se ali um intervalinho e tal. Hoje faz-se intervalo por uma razão, porque é preciso vender as pipocas. Então, nos anos 20, a malta das duas uma, ou tinha dinheiro para comprar bilhetes de cinema, ou tinha dinheiro para comprar os chocolates no intervalo do cinema. E os reboçados. Então, começaram a não comprar reboçados. E há uma senhora americana que fazia pipocas, que era uma coisa antiga, aliás, não se chamavam pipocas, chamavam-se flor de milho. E então ela começou a montar uma barraquinha à porta de um cinema para vender cartuchos de pipocas, que era muito barato, era milho a ferver dentro do carro. Um pormenor engraçado, de repente, em menos de um ano, ela já tinha máquinas de pipocas pelos cinemas todos das redondezas, aquilo cresceu, começou a ser popular e tal. Pipocas, popcorn. Popcorn por causa do barulho que faz a estalar. Só um pormenor. Porque é que aquilo estala? Isto volta ao princípio, a curiosidade. Nós temos de ser curiosos. Temos de ir à descoberta das coisas mais banais. E eu uma vez disse, porquê é que se chama popcorn? Lá descobri a explicação. É por causa do... aquele barulhinho todo. E porquê que a pipoca se transforma em pipoca? Cientificamente deve ter ali uma relação. Então porquê? Porque 70% do que está dentro daquela cápsula do milho, que é uma cápsula dura, é água. E o resto, 30%, é farinha. É por isso que o milho moído dá farinha, ok? E então o que é que acontece? O que é que acontece à água quando está em contacto com o calor? Transforma-se em vapor. Então aquele calor no tacho, o calor faz com que a água se transforme em vapor, explode dentro do milho e mistura-se o vapor com a farinha e transforma aquela pastazinha branca. Sabem o que é que os americanos sempre chamaram? Portanto, o calor é que faz aquela explosão até bonita de se ver. A pipoca é bonita, não há duas pipocas iguais. Sabem o que é que os americanos chamam aos grãos de milho que ficam no fundo do tacho e que não reagem ao calor? Velhas solteironas. Que é a expressão que eles sempre usaram às pipocas que não explodem. Bem, chegamos ao 25 de Abril e há uma série de jovens realizadores. Por exemplo, o António Pedro estreia logo naquela altura o Adeus até o meu regresso, baseado nas histórias, nas experiências, não sei o quê. Depois vêm todos, a Gulbenkian, que patrocinava o cinema português, começa a dar dinâmica a esses jovens realizadores e começa-se a reinventar de novo o cinema, dando sequência ao cinema novo português. Da mesma que houve o Nouvelle Vague em França, aqui criou-se o que se chamou cinema novo português. Com esses realizadores todos novos a criar uma dinâmica de produção mais constante e mais interessante do ponto de vista narrativo, do ponto de vista das histórias. O que é que falhava aqui? Nós tínhamos os graves problemas técnicos. Problemas técnicos que não tinham necessariamente a ver só com a produção, tinham a ver com a exibição. Porquê? Ou seja, as salas de cinema nos finais dos anos 70 e princípios dos anos 80 eram tecnicamente fracas. A projeção até não era má de todo, em alguns casos, mas o som era mono, estava para lá. Porquê? Porque nós não tínhamos que ouvir o que eles diziam. Aqueles barulhos, estava bem. Porque nós estávamos a ler as legendas, não precisávamos perceber o que é que eles estavam a dizer. Os espanhóis, como falavam espanhol nos filmes, tinham que estar fechados tecnicamente bem para se perceber bem o som. Uma das queixas que havia nos anos 80, nos anos 90, em relação ao nosso cinema, era a qualidade do som, porque não se percebia. O gajo vai ver um filme português, nem percebe nada. O que eles dizem era um problema
técnico, não propriamente da captação, mas essencialmente da exibição. Isto é claro que foi mudando, foi alterando, foi sendo dinamizado. Nós estamos todos os anos 80, anos 90 e até ao princípio da viragem do século, há ainda uma geração de realizadores muito importantes que fazem todo o cinema dessas 2, 3 décadas. João Botelho, João Mário Grilo, uma série de grandes realizadores que têm uma forma de fazer e uma forma de nos contar as histórias que torna o nosso cinema uma indústria que não se pode considerar indústria, porque, na verdade, o nosso cinema, como quase todo o cinema europeu, tem que ser apoiado, porque depois não tem dimensão de comercial para ser pago. Mas nós, a partir da viragem do milénio, começamos a ter uma outra leva de jovens realizadores, essencialmente que vêm das escolas, vêm das experiências das curtas-metragens, vêm de uma vontade de fazer um outro cinema que o torna capaz de competir com qualquer outro mercado. Hoje o nosso cinema de animação, o nosso cinema de curta-metragem, a nossa produção dos mais jovens realizadores, alguns deles já hoje adultos, em idade avançada, não velhos ainda, portanto, os trintões e os quarentões, já não são uns jovens de início de carreira, mas cresceram nessa lógica. São uma nova geração que tem o mundo como horizonte. A janela deles vê-se o mundo, quando a minha janela via-se a minha rua, quanto muito a minha terriola. Hoje, a comunicação, a forma como tudo isto se altera, permite-vos, com uma câmara pequenina como esta que aquele colega está ali a filmar, faça imagens em 4K, que é de um gajo que é 4K, um coisinho daquele tamanho, é verdade. Hoje faz 8K, 10K em termos tecnológicos. Ou seja, hoje, vocês para contarem uma boa história, desde que tenham uma boa ideia e uma boa história, vocês vão à FNAC, compram uma câmara de 500 paus e fazem um filme. Aliás, há festivais de cinema, ainda há bocadinho estávamos aqui a comentar, há festivais de cinema de filmes feitos com telemóvel. O que conta é a história. Lá está. Um filme não é mais do que uma história contada com princípio, meio e fim, não necessariamente por essa ordem. E a ordem, alterar a ordem das coisas, às vezes, depende da genialidade e aquele ditado, a ocasião faz o ladrão. Quem não tem gato, caça com um cão. Pronto, é o que é. Temos que fazer uma cena de batalha com 300 figurantes. Só temos 10, não vá mal, eles estão sempre a passar atrás da câmara, vão a correr e voltam outra vez. Ou seja, é a criatividade que dita regras. Qual é o potencial que nós hoje temos no nosso cinema? É esta nova geração de jovens, essencialmente formada nas escolas e nas curtas-metragens e na dinâmica de curtas-metragens. Antigamente havia, quero fazer um filme, uma longa-metragem, e às vezes não estavam sequer preparados ainda para... É a mesma coisa que é assim, não é por saber andar de triciclo que se pode inscrever na Volta a Portugal da bicicleta passado um ano de ter treinado com o triciclo. Ou seja, tem que ir de triciclo andar de bicicleta ao fim de semana e depois treinar 2 vezes por semana, depois 3 vezes, depois todos os dias. E há um dia que, olha, afinal vou encostar a bicicleta, nunca mais quero andar nisto. Ou então, disse, eu agora vou continuar a treinar, vou ver como é que tecnicamente eu posso e vou-me inscrever na Volta a Portugal. E é isso que faz a diferença. É isso que vocês têm que, para aqueles que quiserem seguir cinema, devem fazer. Há aqui só uma nota para terminar, e acho que o nosso cinema demorou tempo a arrancar no pós-25 de Abril, demorou tempo a ter uma dinâmica de produção constante, muito focada, até porque estávamos muito marcados ainda. Fizeram-se grandes filmes nos anos 80 e 90, o Oxalá, O Lugar do Morto, que foi um êxito tremendo. Porquê? Porque tinha uma linguagem que tanto podia servir para aqui, como podia servir para a Espanha, como para qualquer outro país. Mas mesmo assim também se fizeram outros grandes filmes que têm uma identidade própria.
os filmes de Manuel Oliveira, não todos, mas são obras-primas. Porque tem uma identidade, tem uma marca muito pessoal do seu autor. Mas isso tanto é válido aqui, como na Alemanha, como tem a ver com o criador da obra. Mas a partir dos anos 2000 e tal, começou a assistir a uma nova leva de, até pelas condições técnicas que hoje o cinema tem, de novos talentos e estou convencido que a vossa geração tem ainda muito mais potencial. Vocês reparem, por exemplo, o número de séries que hoje se produzem em Portugal e a qualidade em 5 anos. Ou seja, as séries que se faziam há 5 anos na RTP não têm nada a ver com a estética e com a forma de fazer, a forma de contar a história, a forma de escrever, com aquilo que se faz hoje. Algumas das séries que nós hoje passamos na RTP, se fossem faladas noutra língua, em inglês, isso nós achávamos que era uma coisa feita lá. Não, é feita aqui com gente portuguesa, com atores portugueses. Agora, porque é que isto chega a este ponto? Primeiro, porque há mais dinâmica de produção. Isto é a história do triciclo. Quanto mais se treinar, mais capacidade se tem. Depois, há uma geração muito virada àquilo, da vossa janela, vocês podem ver o mundo. E ver o mundo é aprender com os outros a fazer. Porque a história é sempre a mesma. Aliás, há um livro muito engraçado, americano, que tem os 7 modelos de história que funcionam sempre em qualquer filme. E um gajo vai ler aquilo e diz, olha, realmente faz sentido. Entra aqui, entra acolá. Aliás, os conceitos de escrita de argumento são perfeitamente, são como as receitas de culinária. Está lá. Agora, porque é que há uns que resulta bem e outros sai torrado? É o dedo do cozinheiro. E a capacidade que ele tem em inovar. Isto ontem ficou bem assim, mas se eu lhe puser mais uma pitadinha disto ou daquilo, melhora. E é isso que esta nova geração está interessada em fazer. Quer fazer um cinema para público, para gente que aprecie, essencialmente para o mundo. Era impensável, há 10 anos atrás, nós dizíamos, já estamos a fazer séries para a Netflix. Isto já está... Agora, é este o caminho? Não sei. Porque eu confesso, a vossa geração, eu sou mais cinema. As séries têm um nível de adição brutal. Aquilo está feito com a tal receita culinária, de maneira que tu chegas ao fim do episódio, só mais um. E estás até às 4 da manhã a ver 4 e 5 episódios. E o cinema, a necessidade que aquilo tem de condensação da história, de condensar, Aliás, eu acho muito engraçado discussões que eu tenho com malta mais nova sobre o último filme de Scorsese. Mas aquilo 3 horas e meia. Não, aquela história tem que ser contada em 3 horas e meia. Tem que respirar, tem que ter o seu timing. Agora, vocês hoje não estão tão preparados para isso, porque vocês hoje veem filmes no telemóvel. E vocês estão no autocarro e estão a ver um bocadinho do filme. Há um gajo que atravessa-se o autocarro e vocês travam e de repente parou, já desligaram daquilo tudo. O cinema é uma coisa de sala, é uma coisa de sala escura, é uma magia muito própria. E há gente nova a fazer coisas verdadeiramente incríveis e eu acho que nós temos um potencial incrível. Demorou tempo a arrancar, mas estamos no bom caminho. Vamos ter uma indústria? Dificilmente. Aliás, nós na verdade temos uma indústria. Hoje está sempre a produzir séries. Constante. As equipas estão sempre a trabalhar. Mas para terem uma noção, por exemplo, nós hoje se calhar estamos neste momento a realizar 3 séries ao mesmo tempo, por aí, alguns no país. Em Espanha há 50 séries em desenvolvimento ao mesmo tempo. Eles são 40 milhões, nós somos 10. Mas mesmo assim, a percentagem em escala é completamente diferente. Nós agradecemos, portanto, ao nosso orador por ter partilhado connosco a sua vasta experiência na área do cinema. Estamos a acabar em nome de toda a equipa. Agradecemos a disponibilidade e a participação do convidado e todos que estavam a assistir. Esperamos este webinário tenha contribuído para que todos ficássemos a saber mais sobre o cinema e o 25 de Abril, momento tão importante para a história de Portugal. Continuamos com todos no próximo webinário.